Meus irmãos, a paz do Senhor, abra sua Bíblia em Apocalipse 20. Vamos ler dos versos de 1 a 3. Nossa irmã Isabelle. Eu resolvi mudar. Disse que respondeu hoje. Eu estou com medo de gerar confusão na cabeça do pessoal. Então, a gente vai acabar falando do pré-milenismo. Quando acabar, eu volto e dou a resposta para você do amilenismo. Para não gerar confusão, porque senão é perigoso os dois conceitos gerarem uma confusãozinha na cabeça, ok? Apocalipse 20. Hoje a gente começará falando, meus irmãos, das dispensações. É um conceito base para qualquer pré-milenista, tá? Então tem que entender bastante disso daí para poder fazer as interpretações. Diz assim, Apocalipse 20, a partir do 1. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o, pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Então, nós já falamos do amilenismo, já falamos do pós-milenismo, estamos falando do pré-milenismo. E dentro do conceito do pré-milenismo tem o conceito de dispensações. O que nós precisamos entender de dispensação? E aí eu vou ler, meus irmãos, que é a parte conceitual. Então a gente tem que ler para poder ir fixando o conceito. Veja bem, o dispensacionalismo é uma doutrina teológica com repercussão na escatologia cristã, pois afirma que a segunda vinda de Jesus Cristo será um acontecimento no mundo físico. Então, se é no mundo físico, bem lembrado, irmã Isabelle, Adilson, por favor, apague essa primeira linha aqui de luzes. Então, será um acontecimento real, factício, tá? Então, acontecerá. Então, envolvendo o arrebatamento. Pré-tribulacionista é um período de 7 anos de tribulação, após o qual acontecerá a batalha do Armagedon e o estabelecimento do reino milenar de Jesus Cristo na Terra. Aí nós temos que entender algumas coisas dentro desses 7 anos. Para o pré-milenista, os 7 anos ele vai acontecer duas coisas ao mesmo tempo. A igreja que for arrebatada, as pessoas que forem arrebatadas, estarão nos 7 anos no céu, e aí, a grosso modo, chamando o céu, tá bom? Por quê? Será o lugar da habitação do Senhor, seria o melhor termo a se usar. Esse período de 7 anos, em que a igreja estará comemorando as bodas do Cordeiro lá, estará na terra, acontecendo o período entre tribulação e grande tribulação. 3 anos e meio iniciais. Acontece o arrebatamento, o anticristo assume o trono de Davi. Lembra que a gente comentou em alguns cultos atrás sobre a reconstrução do templo de Salomão, e aí o trono de Davi, o anticristo vai sentar-se neste trono. Ele sentando nesse trono, 3 anos e meio de aparente paz. Por que aparente paz? Nos 3 anos e meio iniciais, já começa algumas situações de perseguição ao povo de Israel, mas não uma perseguição velada. Por que não uma perseguição velada? Porque o anticristo necessariamente vem de uma descendência judia, ok? Pastor, mas se é judeu, vai sentar no trono de Davi, vai profanar? Sim. Lembram lá de Jeremias 22, a parte da linhagem de Davi que foi amaldiçoada, o diabo vai usurpar dessa parte da linhagem de Davi para se assentar no trono de Davi. Então, 3 anos e meio iniciais, aparente paz. Quando ele assume de fato, e aí pensa que todo o governo mundial estará nas mãos do anticristo. Quando ele tem todo o poder, ele profana o trono. Quando ele profana o trono, aí começa uma grande perseguição ao povo de Israel. Aí os 3 anos e meio finais. Cabeça do pré-milenista. 3 anos e meio iniciais de aparente paz.
os 3 últimos anos e meio de grande tribulação. Então, esses 7 anos é dividido em 2 partes: tribulação e grande tribulação. É o mesmo período que a igreja estará com o Senhor nas bodas do Cordeiro. Então, não são 2 momentos. No mesmo momento que estiver acontecendo as bodas do Cordeiro, a igreja com o Senhor celebrando nos ares, ou na habitação do Senhor, aqui na terra, estará acontecendo um período de tribulação e grande tribulação. Aí depois vem a batalha do Armagedon, onde o Senhor destrói o anticristo e lança Satanás. Lança não. Prende Satanás por 1000 anos. E aí, o estabelecimento do reino milenar do Senhor. Depois vai ter toda uma parte que a gente vai estabelecer, não, falar, explicar da cronologia desses períodos. O dispensacionalismo é um sistema interpretativo da Bíblia que divide a sua história em dispensações, também denominadas épocas, eras ou períodos. Dentro de um novo estudo, ou colocamos os novos pré-milenistas, alguns já não é que discordem completamente da dispensação, tá? Da teoria da dispensação, mas há uma diferença em relação à interpretação. Então, para os mais novos, né, pré-milenistas, que representam distintas interações entre Deus e a humanidade, a partir de pactos que foram celebrados. De acordo com o dispensacionalismo, cada era do plano de Deus é assim administrada de uma certa maneira, e a humanidade é responsabilizada como mordomo durante esse tempo. Para o pré-milenista, meus irmãos, entenda que o sacrifício de Cristo foi universal e completo. Cristo se sacrificou por todos. Amém? Agora, qual o condicional da Bíblia? Todos que o receberam ou aceitam. Então, entenda, o sacrifício é para todos, mas nem todos servirão a Cristo. Não é, e aí alguns falam assim, mas assim o Senhor está discriminando uns. Fez que alguns nascessem para a salvação e outros nascessem para a condenação. Não, o sacrifício de Cristo foi para todos, mediante a decisão pessoal, e aí é a minha aceitação a Cristo que vai fazer a diferença. Agora, pela onisciência de Deus, e aí, irmãos, tem que entender isso, porque isso gera muita confusão. Pela onisciência de Deus, Deus sabe os que serão salvos e os que não serão salvos. Porque se eu acabo aceitando que Deus não sabe os que não serão salvos, eu estou dizendo que Deus não é onisciente. Então Deus sabe. Uma coisa é Deus saber os que serão salvos e os que serão condenados. Outra coisa é Deus escolher uns para a salvação e outros para a condenação. Pastor, mas a Bíblia diz que Judas era o filho da perdição. Por que a Bíblia diz que Judas era filho da perdição? Judas negar ou vender Jesus Cristo para Deus foi uma novidade? Pegou Deus de surpresa? Por que não? Porque Deus sabe de todas as coisas. Para Deus não é surpresa, meus irmãos. Então entenda que quando a Bíblia coloca, por exemplo, fala de Judas, filho da perdição, fala do qual é o personagem que a gente estava lendo essa semana, que fala filho de Belial? Fala de Esaú, filho de Belial, e tem um outro lá em Samuel, que nós estávamos lendo, que perseguiu marido de Abigail, como era o nome do Nabal. Fala filho de Belial. Meus irmãos, filho de Belial é filho do diabo. Então Deus criou ele para ser filho do diabo? Não, por escolha dele. Ele acabou se tornando filho do diabo. Agora, mesma coisa, filho de Belial.
Então, Deus escolheu esses? Não. A decisão deles levou nesse estado. Agora, para Deus a surpresa nisso? Pela onisciência do Senhor. Então, o que precisamos entender aqui? A salvação é para todos. Todos que os receberem a Cristo como Salvador, Deus e poder de serem feitos filhos de Deus, automaticamente somos salvos em Jesus Cristo. Agora, Deus, por sua onisciência, sabe os que serão salvos e sabem também os que serão condenados. Ok? Diácono Ailton? Esse daí, com toda certeza, o autor é, conceito presbiteriano, como é que é? É a eleição, é porque está predestinação, é porque está pré-milenismo e está querendo sair. Esse autor é um defensor do, da predestinação. Qual é o conceito de predestinação, meus irmãos? E é interessante, tá? Porque muita gente fala assim, Calvino. Não, Calvino fala uma coisa um pouquinho diferente. Mas a interpretação hoje de predestinação, principalmente alguns meios, é, toda essa linhagem calvinista, eles falam o seguinte: Cristo morreu para os eleitos. Se Cristo morreu para os eleitos, o sacrifício de Cristo não foi universal. Se o sacrifício de Cristo não foi universal, automaticamente Deus faz acepção de pessoas. Então a contestação do pré-milenismo, desculpa, tá tão pré-milenismo na cabeça, né? Predestinação, o que é? Então Deus faz acepção de pessoas. Porque se Deus tem alguns que são eleitos, e aí eles pegam algumas passagens, por exemplo, tem uma passagem de 1 João, 1 Pedro, pela presciência, aqueles que Deus determinou, Romanos também, aquele que Deus predestinou a esse, entendeu? É exatamente da passagem de Romanos. Porque fala, a mesma passagem vai falar de eleição e depois, logo depois, fala da predestinação. Ok? Só que entenda, o sacrifício de Cristo é para todos. Cristo, quando morreu na cruz do Calvário, morreu por toda a humanidade. Se Cristo morreu por toda a humanidade, o sacrifício é para não somente os eleitos. Sim, isso é a base da. Aí eu vou te fazer. Pronto, e aí eu te falo. Você foi presbiteriano muitos anos da sua vida. Vou brincar. Eu disse isso daí, tá? Até se converter. Mas você vê apelo nas igrejas presbiterianas? Qual o conceito da igreja presbiteriana? Eilton é crente. Não, vamos pegar sua geração. Seus pais são crentes, ok? Você é filho de crente. Você é eleito. Não precisa pregar salvação para você. Você é eleito. Por isso que na igreja presbiteriana não tem apelo. Entendeu? Então, na igreja presbiteriana, se você reparar, é o quê? Tem os pais, aí os filhos crescem em casa, aí vem os filhos dos filhos, não é uma sequenciazinha desse jeito. E, pastor, mas a igreja se mantém assim? Se mantém. A igreja de escada tem quantos anos? Por quê? Não vai nascendo filhos? Os filhos não vão crescendo? Não vão casando? Vou dar o exemplo aqui da irmã Serrate e da irmã Regina. Já conhece a Regina e a irmã Serrate. Estão aqui em Monterrey há quanto tempo? Já viram quantos filhos nascerem aqui, crescerem, batizarem, casarem, já são pais, e daqui a pouco os filhos desses filhos estão casando. Tudo aqui dentro de Monterrey.
Aí é o ponto. Entendeu? Por quê? Porque ficou impregnado na cabeça dele. Não, eu sou filho de crente, então eu sou crente. Não. Meus irmãos, filho de crente é filho de crente. Filho de crente não necessariamente é salvo. Por quê? Na concepção, e aí, muitas vezes, a própria igreja vai passando essa ideia. Não, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ah, mas está na igreja. Mas muitas vezes o fator de estar na igreja, a pessoa está na igreja, mas não está em Cristo. Exatamente. O fator de ser membro de igreja não é garantia de salvação a seu ninguém. Então, por isso a necessidade. E aí, né, ver que eu sou, né, pego e olha, não, filho de crente tem que aceitar Cristo. Tem. Por quê, meus irmãos? A decisão é pessoal. A salvação não vem a reboque. A salvação não é uma herança que é passada de pai para filhos. Tem que aceitar. Agora, a realidade, e aí quando o presbiteriano, e aí eu vou falar duas linhagens, tá? Porque parece que a gente está criticando os presbiterianos. Quando o presbiteriano fala da predestinação, um conceito do batista brasileiro, uma vez salvo, salvo para sempre. Meus irmãos, qual o perigo desses dois conceitos? E aí tem uma implicação ainda maior, tem acomodação, e aí se eu estou salvo, eu vou me preocupar com santificação? Eu estou salvo. Para que eu vou me santificar? Quando ressoar a trombeta, o direito está garantido, eu estou salvo. É assim que a Bíblia diz? Se não negar, assim, a nossa negação, a nossa carne, ela tem que ser o quê? Diária. Agora, por que a nossa negação à carne tem que ser diária? Lembra a semana passada? Nós somos imagem e o que é ser semelhante a Deus? Vou tomar água. Evangelista Ivanildo está proibido de falar nesse instante. O que é, Igor? Igual em que sentido? Não. Deus é o quê? Não. Como? Nesse sentido de aparecer. Que sentido esse sentido de aparecer? Que mais? Deus é espírito. Concordo. Nós também somos seres espirituais. Ok? O que mais? Deus é um ser, o quê? A semelhança do homem como seres. Como Deus é um ser, Deus fala, Deus ouve, Deus se ira, Deus sente. Deus é um ser pessoal. Nós, seres humanos, somos seres. Isso é semelhança. Ok? Hã? Aí vem a segunda parte. Deus é um ser pessoal. Por exemplo, Deus se relaciona com os animais? Sim. O cachorro, quando late, ele está louvando a Deus. O passarinho, quando canta, está louvando a Deus. O gato, quando mia, está louvando a Deus. Gato é uma coisa enjoativa, né? No bom sentido da palavra. Ó, Marinal, eu nem sabia que você ia dizer que não. Mas, meus irmãos, madrugada. Zinha também. Zinha tem uma coleção de gato em casa. Tem mais não? O MacGyver foi-se embora. É mesmo, é? Deus é misericordioso contigo, viu? Porque eu nunca vi que gato tem para 3 horas da manhã. Não é, rapaz. No melhor dos. O que é? O gato. Jesus. Não mata ele não, mas faz que ele vá bem para longe daqui, que eu quero dormir. Entendeu? Então, mas o gato foi criado para quê, meus irmãos? Para miar. Ele, quando mia, está louvando ao Senhor. A cigarra, período de chuva, não é incomodativo o canto da cigarra?
Hã? Incomoda mais que gato. E olha, louvem a Deus, que aqui não tem muita cigarra, não, viu? Numa, numa cidade chamada Brasília, período que antecede a chuva, acho que é o outono. É, né? Porque é outono, primavera, né? Outono. Meus irmãos, é insuportável. Começa assim, parece que tem 1000 cigarras na árvore. Incomoda. É, é. O canto mais alto da cigarra, no final ela explode. Ela canta pra morrer. Aí, pronto. Não incomoda? Agora ela foi criada pra quê, meus irmãos? Ela é louvando o Criador dela. A relação de Deus com os animais é uma relação de Criador para a criação. E somente. Pronto. Ela vai louvar a Deus como? Na sua ação ali de combater insetos. Porque é um predador natural de inseto. Que é? Lagartixa. Então ela está louvando a Deus dessa forma. Aí. Esperando. Você tá aí. Entendeu? Aí. Isso. Isso. Porque com a minhoca. Qual é o maior fertilizante que existe na face da Terra? Então, percebam que para tudo Deus criou com um objetivo. Agora, Deus se relaciona com quem? Somente com o ser humano. Com os outros animais, ele dá ordem. Cante, faça, ataque. Com o ser humano, não. A relação pessoal. Então, Deus é um ser pessoal e nós somos seres pessoais. Por isso que nós estabelecemos uma comunhão íntima com o... Só por causa disso. É um mover de Deus. Entendeu? Senso de proteção materna é um filhote. Quantas vezes tem um gatinho, a gata morre e ele vai mamar e mama na cachorra? Qual o predador natural do gato? Mas nessa hora surge o instinto materno. Quem é que gera esse instinto? Por ordem de quem? Deus. Então a relação de Deus com os animais irracionais é uma relação de criador e criatura somente. Com o homem, não. É uma relação pessoal. Ele fala o coração. Acabou-se. Tá aí. Quer ver o exemplo que assim eu acho maravilhoso? Mula de Balaão. Quem conhece uma mula falante? A única. Alguém já ouviu falar que a outra mula em toda a história falou? E tá lá Balaão, Draca ali, tá, rei na mula, rei na mula, rei na mula. Quase que ela vira assim, ô, sua mula, você não tá vendo que tá um anjo aqui, não? Hã? Mas, né? Aí Deus falou assim, você tá vendo, tu é tão mula, tu é mais mula do que a mula. Entenderam? A mula fala por quê? Porque naquele instante ali, não é que a mula tinha um raciocínio, não. Deus mandou a mula falar. Ela tem que obedecer, meus irmãos, entenda. Veja que o salmo que foi lido hoje diz que Deus estabelece limites aos mares. Então o mar não pode invadir, porque Deus está lá e fala assim: você não vai. Ele tem que respeitar. Só vou até aqui. Já viu como é interessante? Eu só descobri isso depois que saí de Brasília e comecei a morar em cidade que tem mar. A maré enche. Aí o mar vai subindo, 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 subindo. Para quem vem de fora, sabe o que a gente pensa? Vai inundar?
Aí chega uma hora que ele para. Aí parece que tem uma proteção. Que ele vai, aí é o famoso arrebentação, né? Alguns termos a gente aprende depois que vem morar para cá, né? Ele vai, e faz. E recua. Por que ele não avança? Porque ele não tem vontade própria. Ele não tem livre-arbítrio. Ele não pode decidir o que ele quer. E nós? Nós podemos decidir o que nós queremos. Deus nos deu livre-arbítrio. Deus nos deu o poder da escolha. Por quê? Nós somos seres pessoais, como Deus é ser pessoal. Então a semelhança fica preservada. Deus é um ser pessoal. O ser humano é um ser pessoal. Mas diz que Deus perdeu a imagem e a. Eu falei da. Acho que eu troquei. Desculpa, meus irmãos. Nós somos a imagem. Rebobina aí. Onde eu falei semelhança, coloque imagem, tá? Deus é ser pessoal, nós somos ser pessoal. Semelhança. Nós perdemos a semelhança. Deus é e nós somos. Deus é santo. O pecado roubou do homem a. Quer ver como isso é pesado? Adão falava com Deus todos os. Por quanto tempo? E veja que o período que antes, a Bíblia não fala quantos anos Adão ficou falando com Deus antes de pecar. Mas diz que Deus falava com ele todos os dias. Porque ele não era consumido, porque ele também era santo. Então Deus queria se apresentar a ele. Qual foi a preocupação de Isaías? Ai de mim. Por quê? Habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos? Foi. Mas você viu que Deus. Mas você vê que Deus disse a ele? Ele queria ver Deus face a face. Não. Eu vou virar de costa. Por quê? Se Moisés ali contemplasse, seria consumido. E olha que Deus permitiu que ele entrasse na sarça ardente. A sarça ardente era a presença de Deus. Mas não permitiu que ele olhasse, porque senão ele seria consumido. Porque Deus é. Entendeu? Entendeu? E isso porque somente por estar na presença de Deus. Meus irmãos, isso é grandioso. Então nós temos que atentar para alguns fatos, porque quando Deus dá essa oportunidade ao homem de andar com ele, de ter intimidade com ele, é visando o quê? Que seja restaurada em nós a semelhança perdida. Aí uma pergunta: quando a semelhança será restaurada no homem? No arrebatamento? Que momento do arrebatamento? Hã? O que é um corpo glorificado? O restabelecimento da santidade. Veja como é interessante. Aceitamos Jesus Cristo. Aí Deus diz assim para nós: sede santos. Quando aceitamos a Jesus Cristo, o Senhor começa a trabalhar em nós nessa restauração em santidade. Só que, primeiro eu tenho que entender aqui que eu preciso ser santo. Quem quer vir após mim faz o quê? Tome e... Vamos pensar nesse versículo? Negue-se a si mesmo. Para eu negar a mim mesmo, eu tenho que abrir mão do pecado. Tenho que abrir mão de tudo aquilo que me afasta de Deus. Nem tudo que me afasta de Deus é pecado. Mas tudo que me afasta de Deus eu tenho que negar a minha vontade. Ok? Vou dar um exemplo aos irmãos, e os irmãos sabem disso. Eu, quando adolescente, comecei a jogar em time de futebol. Eu e o evangelista Ivanildo. Quando assumi a primeira igreja que eu pastoreei, eu ainda jogava bola. E um belo dia, acabou um culto de sexta-feira, peguei a Kombi, eu ia para a igreja todo, né? Vestido como pastor.
Quando acabava, já levava o tênis e a roupa de jogar bola dentro da Kombi. Eu ficava com a Kombi da igreja. E aí fui jogar bola. E quando cheguei para jogar bola, meus irmãos, uma confusão do tamanho do mundo. Crente batendo em crente, dando voador, esmurrando. E quando eu vi aquele cenário, eu parei a Kombi, fiquei olhando dentro da Kombi, falei, meu Deus do céu, o que que é aquilo? Aí chega sempre a turma do deixar disso, né? E meus irmãos, vocês acham que era crente de igrejas diferentes? Era tudo da mesma igreja. É. Aí acabou, turma do deixar disso e tudo mais. Aí o futebol naquele dia já não teve mais futebol, né? Domingo de manhã, quando eu cheguei na igreja, eu era pastor da congregação. Quando eu cheguei na igreja sede, aí o pastor vira para mim, o pastor presidente vira para mim e fala assim: Clóvis, no final eu preciso falar com você. Amém, pastor. Dei a aula da classe que eu dava aula, teve o culto dominical, eu fui pro gabinete. Falei, sim, pastor. Ele falou assim: meu filho, me conte o que aconteceu sexta-feira. Falei, rapaz, ele já tá sabendo. Aí contei, pastor, olha, cheguei, quando eu cheguei, já estava confusão, estava acontecendo isso e isso. Fulano estava batendo em ciclano e tá aí uma confusão tremenda, aí crentes morrendo crente. Eram todos aqui da igreja? Eram todos aqui da igreja. E você, onde estava? Falei, eu estava dentro da Kombi. Ele é? Falei, é. Depois eu saí da Kombi e fiquei encostado no alambrado até acabar a confusão. E quando acabou a confusão, você fez o quê? Eu falei, entrei na Kombi e fui para casa. Tá bom. Amém. Você me contou a verdade. Pode ir embora. Porque nós somos chamados, meus irmãos, algum pecado de jogar bola? Mas depois desse dia, eu parei de jogar bola. Não é pecado jogar bola. Mas ter um mau testemunho é pecado. Estão vendo como é interessante? O andar em santidade mexe conosco muito mais. A gente sabe, adulterar é pecado? É. Mentir é pecado? É. Mas jogar bola é pecado? Não é. Mas um mau testemunho é pecado. Tudo isso entra no negar-se a si mesmo. Tudo isso é processo de santificação. Então, estamos sendo preparados para receber do Senhor um corpo glorificado. O que é o corpo glorificado, meus irmãos? A semelhança restaurada. Seremos santos. Aí podemos encontrar com o Senhor nos ares. Porque se sai como pecador e encontra com o Senhor como pecador nos ares, ao invés de vida eterna, tem fulminação eterna. Seríamos fulminados. Entendeu? E é sempre assim. Se vocês repararem, esse exemplo do celular. Nós hoje temos pessoas que são viciadas em celular. Tá pecando? Isso é crente. Tá pecando. Pense bem. Se deixar de dormir para ficar no celular até 2, 3, 4, 5 horas da manhã, crente deixando de ler Bíblia para maratonar. Vou maratonar a noite toda. Não, noite foi feita para dormir. Em paz me. Deus não nos criou para dormir em pé, meus irmãos. Alguns animais dormem em pé. É motivo de glorificar o Senhor, Lezinha. Tá aí. Por quê? Entenda uma coisa, meus irmãos. A noite foi feita para. E uma pessoa aqui que dorme pouco, sou eu. Mas digo uma coisa para vocês. Eu não perco meu tempo na madrugada. Se eu acordar de madrugada, você pode ter certeza que eu não vou estar no celular. Vou estar vendo mensagem, vou estar escutando um hino, mas no celular não vou ficar. Porque é escravidão. E pense numa coisa que vicia, é o tal do celular. Como eu falo que um dos grandes inimigos da igreja hoje é o tal do Netflix. Sim, porque vicia, que agrada, que agrada. Então, como agrada a minha carne vai lutar contra? Aí a Bíblia diz, negue-se a si mesmo.
Tá vendo como o processo de santificação é algo muito pesado? E aí é uma das no fator da predestinação. Olha aí. E aí é uma idolatria. Tudo aquilo que rouba o espaço de Deus na sua vida é idolatria. Pode ser jogo, pode ser novela, pode ser celular, pode ser Netflix, pode ser time de futebol, pode ser o que for. Roubou o lugar de honra de Deus na sua vida é idolatria. Olha aí, olha aí. Aí quer ver como é interessante? Aí como é que. Alguém aqui já foi pro Galo da Madrugada? Não. Olha, o povo aqui tudo crente, aleluia. Mas quem vai pro Galo da Madrugada? Sai de casa, sexta-noite, passa o sábado o dia todo, domingo o dia todo, segundo o dia todo. Não é o mesmo vício? Embora o ídolo seja diferente. Um é do jogo, o outro é o galo. Então, por isso que a Bíblia diz: negue-se a si mesmo. Dê a Deus o lugar de honra na sua vida. Aí, negue-se a si mesmo. Aí, o segundo, tome a sua cruz. Tomar a cruz é entender que na vida passaremos por situações difíceis. Tome a sua cruz. Vida com Deus não quer dizer, meus irmãos, água e como é que é? Sombra e água fresca. Muito pelo contrário. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por. Tome a sua cruz. Então, eu tenho que negar a minha vontade carnal. Eu tenho que entender que eu passarei por lutas. E, último, siga-me. Não é. Aí muita gente, mas que palavra dura. Mas, meus irmãos, entenda. Vamos pensar de forma racional. Se para todo mundo que a gente ora para ser curado, se fosse curado, não ia ter espaço na terra para o ser humano. Daí, velho. Então, entenda que a vida, ela é um ciclo. Você nasce, cresce e morre. Não, olha, meus irmãos, são conceitos. Não, e assim, são conceitos que muita gente questiona, mas já pensou se todo mundo fosse empresário? Tem empresário aqui, alguns empresários aqui. Tem Evangelista Vanildo, tem Diaconisa Marinalva, tem Vaninha, tem, né? Agora, já pensou se todo mundo fosse empresário? Quem ia trabalhar? Entendeu? Então, a vida é feita disso. Por isso que eu falo. Tem que falar assim: qual é o melhor emprego? Depende da pessoa. Todo mundo vai conseguir trabalhar em todas as funções? E, por incrível que pareça, há pessoas que nunca conseguirão ser empregadas em uma empresa.
Já outras nunca conseguirão ter o seu negócio próprio. Já passo, Igor. Olha, sem dúvida. Sem dúvida. É. Praticamente não tem final de semana. Praticamente não tira férias. É, meus irmãos. Porque assim, no Brasil, a visão de empresário no Brasil é deturpada. Por quê? Entendeu-se no Brasil que o empresário, ele não trabalha. Meus irmãos, o empresário trabalha mais do que o empregado. Aí muita gente fala assim: ah, mas olha, eu quando, antes de chegar, na época, ao cargo de gerência, mas não, quando eu chegar na gerência, aí cheguei no cargo da gerência. Aí eu descobri que, como gerente, quando eu era empregado, eu tirava férias. Podia escolher se eu queria 20 ou 30 dias de férias. Como gerente, a primeira vez que eu falei na empresa, eu quero tirar 30 dias. O meu gerente falou: você tá doido? Não, 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 não. No máximo 20. E se precisar, você volta antes. Leve celular, leve notebook, leve tablet e não desligue o celular nem à noite. Aí você acha assim: ah, não vai acontecer nada à noite. Um dia de férias, 2 horas da manhã, o celular tocando. Alô, o que foi? O alarme da empresa disparou. Falei: Jesus da glória. Só que a empresa era aqui, eu estava em Brasília. É. A senhora acha que não é desse jeito, não? A senhora acha que empresa dá folga para gerente? Aí liguei para a empresa de segurança e falei assim: olha, por favor, apitou aí, não apitou? Apitou, seu Clóvis. Já mandou um carro lá? Mandamos. Tá tudo normal? Tá. Se não tiver, chame a polícia. Mas o senhor não vai, não? Eu falei: olha, eu tenho que pegar um avião, tenho que comprar uma passagem, pegar o avião para ver o que aconteceu na loja. O senhor tá onde? Em Brasília. Eita, tá bom, nós vamos fazer. 2 horas da manhã. Mas quem, antes de chegar na gerência, ah, é tudo de bom. Tem cartão, pode viajar, tem isso, aquilo, aquilo. Tem. Fiquei com problema de coração, fiquei diabético. Tudo fruto de gerência, meus irmãos. É, e muita gente tem aquela visão de que é tudo maravilhoso. Você tem projeção? Tem. Você passa a ser respeitado. Você chega lá, gerente de tata. Puxa, você não dorme, você não come. Teve uma vez que tinha um evento no Colégio das Meninas, aí pro evento ligou, ó, morreu um pastor em Fortaleza. Mas passagem, já comprei a passagem, vai pro aeroporto. Era desse jeito, meus irmãos. Era desse jeito. Então, cuidado com a visão. Depois disso eu falei assim, eu tenho que orar. Senhor, me ensina a orar como deve orar, né? Porque quando eu era empregado, eu falei assim: Jesus, eu passava na sala do gerente e falei assim: Jesus, eu profetizo que um dia eu vou estar sentado nessa cadeira. Sentei e quase morri. Foi resposta da minha oração, meus irmãos. Eu pedi para Deus. Deus honrou o meu pedido. Eu quase morri. Evangelho Estevanil, depois Igor. Aí. Aí. Sabe o que a doutora me falou quando estourou minha diabetes? Ela virou para mim e falou assim: o senhor trabalha em quê? Aí expliquei para ela. Falou: qual foi a última vez que o senhor tirou férias de verdade? Eu, olha, uns 6 anos atrás. Muito bem. Nesse ritmo de vida, eu dou 6 meses pro senhor. Desse jeito. Aí eu olhei pra cara do doutor, a senhora tá brincando? Tô não.
E você tem um problema. Foi qual, doutora? E a todo... Isso, meus irmãos. Você acha que estava conversando isso no consultório? Eu já estava na UTI, cheio de aparelho, só não tinha aparelho para medir o que estava na cabeça aqui. Mas no peito, no braço, tava me sentindo Robocop. Era, meus irmãos, os irmãos, aqui é brincadeira. Eu não conseguia me mexer assim, parado. Falou assim, olha, vou dar uma notícia pro senhor. O seu organismo é resistente. Qualquer pessoa normal, com a diabetes, os irmãos terem ideia, o aparelhinho não mediu a minha taxa de glicemia. Tava lá nas alturas. Eu falei, só que o seu organismo é forte. Então ele fica resistindo. Só que sabe o que vai acontecer com o senhor, se o senhor não mudar de vida? Vai chegar uma hora que o senhor vai dormir e vai morrer dormindo. E entenda, sabe que estourou o seu diabetes? Não, doutora, o que foi? Estresse. Estresse por causa de preocupação. O senhor dorme quantas horas por noite? 4 horas. O senhor come o quê? Ah, doutora, quando está viajando, a gente come o que encontrar no meio da rua. Porque, meus irmãos, acha que no meio da estrada tem McDonald's, Habib's? Tem não. Tem hora que você chega lá, tem só o restolho do almoço, você vai escolher assim o arroz duro, o feijão seco, a carne salgada nas alturas. Aí você come a carne e compra 1 litro d'água para tomar água dentro do carro, que seca tudo. E aí a pressão, olha, Divanildo, a pressão vai lá nas alturas. É desse jeito. Aí não dá estresse. Aí você chega no lugar, igual eu saí de Brasília, tinha que... O evento começava às 9 da noite. Me liberaram de Brasília às 7h30 da noite. E sabe o que o meu gerente falou? 8h30 no máximo você tem que estar lá. Eu dirigindo um Fiorino. Eu não olhava pro velocímetro do Fiorino. A pessoa que foi comigo falou assim, pastor, eu vou dormir. Eu falei, durma, meu irmão. E olha, acho que eu nunca corri tanto no Fiorino igual esse dia. Eu fiz de Brasília para Goiânia em 1h20. Quando eu encostei o carro lá, que o rapaz acordou, falou, nós já chegamos. Eu falei, já. Ele falou, o senhor é louco. Não é você pode. Não, você tem. Quantas vezes eu escutei isso na minha vida? Então, muitas vezes, hoje, tipo assim, Jesus, por mais pressão que tenha a pastorear, e esquenta a cabeça e gera preocupação, mas hoje eu consigo dormir. Hoje eu consigo comer bem. Hoje eu consigo sair e desligar o celular. Então, cuidado com a sua oração. Deus responde a nossa oração, viu? E a culpa não está em Deus, não. Tudo isso que eu estou falando aqui, a culpa não foi Deus, não. Muito pelo contrário, Deus me honrou. Eu me lembro que eu recebi um convite para ir pastorear em Portugal. Eu quero não, porque eu queria crescer na empresa. Deus gerou crescimento, meus irmãos. Cheguei ao limite máximo de carga que eu podia chegar. Eu fiquei, Jesus. E o senhor já olha, me chamando para pastorear, ó. Escolhas. A culpa está no Senhor? Ah, não. A vida é tomada de escolhas. Igor? Você andou? Então tá bom. Então vamos lá. As pressuposições dos dispensacionalistas começam com o raciocínio indutivo de que a história bíblica tem uma descontinuidade particular na maneira como Deus reage à humanidade, no desdobramento de seus, às vezes, supostos vontades livres. Aqui acho que é de suas, tá? Acho que eu digitei errado aqui. De suas e não de seus. De suas vontades livres. Vamos virar. Errei aqui. A palavra dispensação deriva de um termo latino que significa administração ou gerência e se refere a um método divino de lidar com a
humanidade e de administrar a verdade em diferentes períodos de tempo. O sistema pré-milenista dispensacionalista do século XIX é diferente do pré-milenismo histórico ensinado na igreja primitiva até o quarto século. O dispensacionalismo é um sistema teológico que apresenta duas distinções básicas. A primeira, uma interpretação consistente, literal das Escrituras, em particular da profecia bíblica. Para o dispensacionalista, o que está escrito é real. Então, para o dispensacionalista, a história de Jó não é figura. Jó foi uma figura que existe, um homem que existiu e viveu na sua época. O mar se abriu e o povo passou de pés enxutos. Então, para o dispensacionalista, aquilo que está registrado, biblicamente falando, é real. Não é uma linguagem figurada. Se não é uma linguagem figurada, as profecias que foram registradas, as que já ocorreram, teve a profecia e teve a realização da profecia. As profecias que foram ditas e ainda não se cumpriram, como as primeiras que foram ditas se cumpriram, as outras também se sentido literal. Ok? Então, sempre para o dispensacionalista, o sentido bíblico é real, é verdadeiro, é literal. Então, por exemplo, quando Ailton disse que viu um comentário que aí falava da predestinação. Quando o autor coloca, e aí está falando em relação à salvação, ele fala assim, olha, são eleitos. E aí eu vou colocar a diferenciação da predestinação para, vamos colocar do calvinismo para o arminianismo, que fica mais fácil, tá bom? Quando coloca, olha, eleição, predestinação. Então, o eleito está predestinado à salvação. Então, ele é salvo. Uma vez salvo, salvo para sempre. Arminiano, batista tradicional ou batista brasileiro. Ele também é eleito mediante o sacrifício universal de Cristo. Então, aquele Cristo morreu para que todos os que aceitem, os que aceitaram, automaticamente foram eleitos. Não aceitaram a Cristo, ok? Só que a salvação é condicionada a aceitar a Cristo ou não aceitar a Cristo, baseando-se aonde? Romanos 10, 9 e 10. Todos aqueles quanto recebeu, deles o poder de serem feitos. Ok? Então, condicionado nessa situação. Agora, para essa daqui, vamos colocar batista brasileiro, ou regular, tá? Então, uma linhagem batista. Fala, olha, só que esse daqui que aceitou a Cristo, ele não perde a salvação. Se aproxima de uma vez salvo, salvo para sempre. E aqueles que aceitaram a Cristo e se afastaram. Aí diz, esses nunca aceitaram. Ok? Dentro dessa linhagem, aí a gente pega e corre um pouquinho mais para cá. Batistas renovados, pentecostais de uma maneira geral, já creem o seguinte: o sacrifício é universal, quem aceitou está eleito, mas tem um condicional: tem que permanecer fiel. Permanecer fiel é não se afastar do caminho. Por quê? Porque existe um adendo aqui que a Bíblia fala de apostatar da fé. O que é apostatar, meus irmãos? Negar, desacreditar, que mais? É tudo isso. Agora, é negar, desacreditar de forma consciente. Isabelle? O fator de nascer num lar cristão não quer dizer que ele era salvo. Entendeu?
Por quê? Como é que você vai abrir mão daquilo que você não tem? Entendeu? Então só pode apostatar. Aí tudo bem. Isso. Conhecimento ele tinha. Mas aí ele não negou a fé, porque ele tinha o conhecimento, o raciocínio. Por exemplo, todos nós temos um pouquinho de médico, né? Qual a mãe? Mãe do primeiro filho. A criança faz, pediatra. Do segundo. Faz dois, três, quatro. Peraí, isso daqui serve para isso daqui. Tem um pouquinho de médico. Mas é médica? Mas aquele conhecimento foi adquirido. Porque sabe, se é alergia, dê lá um. Como é que é o nome daquele da alergia? Histamin, tem um outro que. Berotec. Aí, pessoal, cuidado com o Berotec. É só tantas gotinhas porque faz acelerar o coração. E olha na farmácia de casa se não tem tudo isso daí em casa lá. Agora alguém tem curso de medicina. Mas vai uma, duas, três. Ah, já sei o que é isso. Ah, meus irmãos, hoje em dia a amoxicilina só vende com receita. Tem umas farmas. Tem umas farmas. Aí o certo. E o. É. Isso. Sabe o que faz efeito. Não tá errado. Não é. Meus irmãos, acho que o que Martinha disse eu também já não fiz. Rebeca era extremamente alérgica. Toda vez já sabia, chegava na médica, amoxicilina 7 dias. Comprava, diluía, 7 dias. Nem ia mais pegar. Mas tá certo? Não tá errado. Fazemos porque nós somos enxeridos. Essa é a verdade. Mas irmã Neide, já pensou se a gente dá uma dosagem? E aí é alergia em mais alguma coisa? A amoxicilina pode matar a criança. Vê como é sério. Só que a gente acaba correndo esse risco. Essa é uma realidade. E não é só os irmãos, não. Quando eu digo isso, é porque eu também já fiz. Essa é a realidade. Agora, porque a gente tem esse conhecimento pequeno, nós somos médicos, a mesma coisa acontece com o filho de crente. Ele vai crescer ouvindo hino, ouvindo mensagem, ouvindo estudo, vindo para a escola dominical, gerou um conhecimento, mas está aqui, ó. Não está aqui. Não gerou fé nele para salvação. Então o raciocínio está ativo, mas a fé para salvação não foi gerada. Esse apostatou da fé? Não, ele não tinha fé para apostatar. Agora, aquele que aceitou a Cristo, aquele que teve experiência com Deus, aquele que vivenciou a realidade de Cristo da vida dele, ele abrir mão, ele apostata da fé. Qual é o final da apostasia, meus irmãos? Blasfêmia contra o Espírito Santo. E aí o que é? Lembra que eu disse que Cristo é a ponte? Tem até uma música antiga, Cristo é a ponte que leva o homem a Deus. Cristo estabeleceu a ponte. Aqui estava o homem, aqui estava Deus. Cristo, quando morreu na cruz do Calvário, ele estabelece a ponte. Mas quem nos conduz à ponte? Por quê? Qual é a missão do Espírito Santo? Convencer o homem do justiça. Então ele nos conduz. Pastor, mas aqueles que mataram a Cristo blasfemaram contra Cristo. Mas Cristo estava vivo ou morto quando blasfemaram contra Cristo? Não estava vivo? Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, morreu até pela blasfêmia daqueles homens. Agora, depois que Cristo morreu, aí vem o adendo. A blasfêmia contra o Espírito Santo é imperdoável. Por que a blasfêmia contra o Espírito Santo é imperdoável? Vem o processo. Aí apostatou. Quando apostata, a ponte é quebrada, meus irmãos.
Aí vem a negação. Se na aceitação a Cristo não houve uma declaração, a blasfêmia também é uma declaração. Só que aí essa ponte não pode ser mais reconstruída. Por que não pode ser mais reconstruída? Porque o sacrifício de Cristo é anulado para aquela pessoa. Por isso que a blasfêmia contra o Espírito Santo é imperdoável. Entenderam? Então só pode apostatar quem tem vida com Deus. Quem não tem, não pode apostatar. Então, só um pouquinho, Igor, só para eu fechar o pensamento. Então, quer dizer, pode se perder a salvação? Pode ou não pode? Estão vendo? Igor? Então, na verdade, ele não estava no evangelho, ele estava na igreja. Ele estava na igreja. Qual? Me recorde. Então, esse daí, a criadora do Vale do Amanhecer, que é a Neiva. Vocês sabem que o Vale do Amanhecer surgiu em Brasília, né? Uma cidade da região metropolitana de Brasília chamada Planaltina do DF. Ela era simplesmente dirigente do ciclo de oração de uma Assembleia de Deus de lá. Afastou todo o processo, abriu o Vale do Amanhecer. Quando abriu o Vale do Amanhecer, as irmãs da comissão foram lá nela. Ela falou, olha, respeito vocês, só que para mim não tem mais solução. E hoje é o Vale do Amanhecer. Se olhar, tem extensão do Vale do Amanhecer aqui em Olinda. É pior que Centro Espírita, viu, Zinha? O Vale do Amanhecer. Ah, é? Esse daqui eu não conheço, não. Eu conheço de Olinda. Oi? É. Isso é. Isso é. Isso é o mesmo discurso do Centro Espírita de Linha Branca. É o mesmo discurso. Não, aqui a gente só faz o bem. Mas o meu bem não necessariamente é o bem para outra pessoa. A mesma coisa. Entendeu? Aí, por exemplo, aí no, no centro de Umbanda de linha branca, o que altera da linha vermelha e da linha preta, sabe o que é? Só a vestimenta. O cavalo de Satanás tira um blusão branco que tá, coloca um vermelho. Aí depois pega, tira o vermelho e coloca o preto. As entidades são as. Tudo é demônio. Então essa é coisa de que, ah, não, meus irmãos, não há Deus fora da palavra. Deus verdadeiro, Deus santo, Deus que salva. Então, isso tem que estar muito claro. Agora, pode se perder? Pode. Biblicamente falando, pode se perder. Quando eu fiz o exame teológico, e aí imagina uma banca, né? De pastores todos que falavam, não, uma vez salvo, salvo para sempre. E aí me fizeram, como sabia o meu posicionamento, me perguntaram sobre isso. Eu falei, se eu responder aquilo que eu creio, me reprovam. A minha resposta foi, de acordo com o entendimento de todos os pastores que estão na banca, uma vez salvo, salvo para sempre. Eu falei o posicionamento deles. Não falei o meu posicionamento. Porque se eu falasse o meu, não, mas não. Veja a Bíblia. Se apostatar da fé, tem que ter fé para apostatar, meus irmãos. Ninguém apostata sem fé. A fé do católico é em Cristo. A fé do umbandista é em Cristo. A fé do kardecista é em Cristo. A fé de quem está em CTRC é em Cristo. Só pode apostatar quem tem fé em Cristo. Então,
Tudo isso são conceitos que tem que estar claro na nossa cabeça. Por quê? Para evitar esse pensamento. Por quê? Esse pensamento de que uma vez salvo, salvo para sempre, mata o quê? O princípio da santificação. Eu não preciso ser santo. Já estou salvo. E aí, só um pouquinho de Diaconisa Regina. Nós não estamos salvos. Aí vamos falar que agora o pastor Cláudio blasfemou. Não. De acordo com o original lá, e aí o evangelista Silvanito pode nos ajudar, o tempo do verbo é um estado contínuo. Nós estamos sendo salvos. Isso indica, se nós continuarmos ligados à figueira, estamos sendo salvos. Se eu me desligar da figueira, eu perco a salvação. Diaconisa Regina, e aí Igor. Já que passei, Igor? Já, né? Então, Diaconisa Regina. Esse texto não existe na palavra. Não existe um versículo bíblico que dá amparo a esse uma vez salvo, salvo para sempre. O que diz, quem está em Cristo, nova. Não existe esse versículo uma vez salvo, salvo. Eu já vi pastor pregando. A Bíblia diz... Não, a Bíblia não diz isso. Por isso a necessidade de nós conhecermos a Bíblia, meus irmãos. Tem muita gente falando que a Bíblia diz o que a Bíblia não diz. E eu só sei disso à medida que eu conheço as Escrituras Sagradas. Amém? Deixa eu fechar esse daqui, meus irmãos. A segunda distinção entre Israel e igreja no programa de Deus. Tá bom? Então, as duas realidades. Há promessas específicas a... E há promessas específicas a... Ok? Semana que vem continuaremos. Marca aí, Ailton, por favor. Amém? Vamos orar ao Senhor. Vamos colocar de pé. Vamos orar ao Senhor. Evangelista Ivanildo. Irmão, né? Tem... Louvado seja Deus, irmãos. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, por tudo quanto o Senhor nos proporcionou. Ó Deus, muito obrigado, Deus, pela tua palavra. Ó Pai, pedimos ao Senhor que continue despertando a tua igreja, Senhor, para este momento tão especial na vida do teu povo. Senhor, em nome de Jesus, Pai, para a glória do teu nome, nós te pedimos, Pai, que nesta hora nos conduza na tua paz para os nossos lares, Senhor, dando-nos uma noite abençoada, um sono reparador. Ó Deus, e nos livrando, Pai, porque só o Senhor, Deus, para nos dar o livramento necessário. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai. Amém, Senhor. Estenda suas mãos. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as eternas consolações do Espírito Santo do Senhor sejam sobre todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Vamos todos na paz do Senhor.